Dever. 185. Quais as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Então, tudo o que a gente faz pelo próximo, que a gente faz pela coletividade, é uma boa ação. Ah, mas não tem uma boa ação que a gente faça por nós mesmos? Tem a reforma íntima. O próprio ato de fazer a boa ação é o que você está fazendo por você mesmo. Porque todo bem que a gente faz ao outro, a gente recebe as recompensas daquele bem. Se a gente faz o mal, a gente se complica perante o processo evolutivo. Então é importante entendermos a necessidade de fazermos o bem e beneficiar ao grupo, a todos. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Toda boa ação que a gente pratique, ela tem lá seus admiradores e tem seus contestadores. Mas, se nós temos plena consciência de que estamos fazendo uma boa ação, num dado momento vai se exteriorizar aquelas ideias, vai exteriorizar aquele valor e tudo virá em benefício do melhor, em benefício do aprimoramento de todos. Faz-se então necessário trabalharmos pelo aprimoramento e pelo aperfeiçoamento de todos nós. Porque todos nós estamos envolvidos num processo de crescimento espiritual. E a coletividade, o trabalho de benefício da coletividade é o principal móvel que faz com que a gente cresça, que a gente aperfeiçoe espiritualmente. 186. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão? O acaso propriamente considerado não deve entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. O acaso nem sempre vai acontecer, mas existe acaso em raríssimas situações. Lógico, senão o mundo seria tudo perfeito, tudo dentro daquilo que está sendo planejado. Por isso existem os acidentes, existem situações perigosas, devido a um conjunto de fatores e fatos que conduzem a um acontecimento nem sempre agradável para as pessoas. Mas o acaso, como todos queiram entender que ele exista, que ele venha acontecer na vida das pessoas, dessa forma, não existe. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso e, no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e preparações dolorosas do futuro. Todos têm que passar por isso ou esta ou aquela situação. Então, num dado momento que a pessoa, por exemplo, está viajando e come algum alimento que lhe dá alergia, sabendo que dá alergia, e no meio da estrada ele passa mal, não foi o acaso. Foi uma atitude do presente que levou um conjunto de situações. Logicamente que esse fato de usar de um alimento que lhe faz mal, mesmo estando em viagem, pelas mais variadas circunstâncias, é uma atitude compatível com o desrespeito que ele próprio tem em relação à vida que ele deveria levar e não levou, das responsabilidades que deveria ter e não teve, ou seja, são conjuntos de fatores que levam a pessoa a passar por situações cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis, até que se aprimore um dia para encontrar as realizações superiores da alma. Por isso que nós temos que ficar bem atentos, bem vigilantes, para não cometermos pequenos erros, porque a lei de causa e efeito vai ser sempre pautada no amor, que é estabelecido por Deus. Mas, se a gente tem que resgatar o passado, nós temos que ter cuidado com as atitudes que a gente toma no presente. Porque às vezes as dores podem ser aumentadas ou diminuídas segundo
aquilo que a gente faz. Conforme está no livro Perante Jesus, que Emmanuel nos esclarece que, quanto a justiça divina vem nos cobrar a porta, nos encontra trabalhando em prol do outro, a misericórdia determina que essa cobrança seja adiada indefinidamente. Então procuremos fazer as devidas observações, procuremos tomar as devidas precauções com as atitudes que tomamos. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? A atitude mental é fundamental na nossa vida. Até porque, com as atitudes mentais positivas, nós conseguiremos criar condições bem mais receptivas para a nossa caminhada. Mas não vamos achar que a nossa mente vai fazer um milagre. Os grandes milagres são feitos pelas nossas orações. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Então, as orações vão nos dar força moral para sabermos vencer e esquecer o mal. Também teremos a sagrada oportunidade de trabalhar e saber escolher as oportunidades, saber aproveitar essa oportunidade de trabalhar, porque trabalhando em prol do bem, nós estamos edificando no patrimônio eterno do tempo as conquistas do nosso futuro que virá. Portanto, fiquemos atentos, oremos e, com as luzes da oração, aprendamos a absorver melhor as oportunidades de trabalho para edificar o bem. E, logicamente, que o esquecimento do mal tem florais que vai nos ajudar a esquecer o mal. A gente dá esses toques porque é importante, porque você pode estar sofrendo agora nesse momento por não conseguir se livrar de lembranças de vidas passadas ou do passado desta mesma vida. E aí, nós vamos ter um floral ou um conjunto de florais, de Minas principalmente, que vai te ajudar a esquecer, a se desligar dessas atitudes e caminhar de uma forma mais segura, mais tranquila, mais equilibrada, vivenciando melhor o Evangelho. Lembre-se que quando Kardec pergunta para Dr. Moore sobre o que ele achava da homeopatia, ele disse que a homeopatia era uma das teorias dos fluidos que ajudaria a humanidade a evoluir mais rápido. Está na Revista Espírita de 1858. E assim, nós vamos também com os florais, que também é uma teoria dos fluidos, ajudando-nos a nos reequilibrar para caminharmos para a redenção espiritual. Lembrando sempre, conforme está escrito, que a lei é de amor e de solidariedade, compaixão. Deus quer que a gente cresça, que a gente aprimore, por isso tem os tratamentos. Senão, para que existiriam os remédios, certo? E não adianta tentar entorpecer a mente, dormir descontroladamente e perder a oportunidade de trabalhar e fazer o bem. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Então, esse é o esforço que nós devemos fazer. Esquecer o mal. Aniquilar esse mal da nossa vida. Perdoar incondicionalmente aquelas pobres criaturas que tomaram atitudes das mais infelizes. Então, a partir desse momento, nós estamos ensinando o amor e vamos conquistar afeições sinceras e preciosas. Daí, a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Nós precisamos desenvolver esse sentimento de perdão. O mundo precisa aplacar esse sentimento malévolo de querer dominar, de querer sobrepujar, de querer achar que um é melhor do que o outro e tem que passar por cima para conseguir o objetivo de cada um. Ao passo que, à medida que nós vamos aprendendo a praticar o Evangelho, nós vamos aprendendo a agir de forma a que todos nós possamos crescer e aprimorarmos para Deus. 188. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Ó Santo Deus! Se tivesse uma fórmula perfeita, o mundo estaria perfeito. Mas nós lutamos contra as nossas imperfeições, contra as nossas necessidades evolutivas. Por isso, precisamos dessas informações sagradas para nós nos aperfeiçoarmos. Logicamente que praticar o Evangelho é o grande caminho,
Mas vamos ver o que Emmanuel traz para nós. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Um casamento perfeito dificilmente vai existir. As imperfeições naturais de cada pessoa afloram com o convívio. Se não soubermos colocar o sentimento anterior do perdão em prática, lembra que a gente viu aqui, necessidade do perdão. Então, se a gente não souber colocá-lo em prática, a gente tem que aprender, tem que treinar, tem que esforçar-se para perdoar constantemente. E assim, com esse esforço de aperfeiçoar para o perdão, a gente vai buscando a nossa redenção. Vejamos. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir as suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica. Porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Que maravilha, né? Qualquer tentativa de ameaça, qualquer tentativa de perceber que alguma coisa está ameaçando o lar, seja em que nível for, oração. E a vigilância espiritual para que a gente não se deixe entrar em tentação. E lembre-se que a ação é mútua, é dos dois. Não é de A nem de B. É dos dois. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Se alguém da família se transviar mesmo, não tiver jeito de recuperar, trazê-los às rédeas do bom caminho, aquele que se sacrifica se ilumina. E se ele se ilumina, vai servir de modelo para aqueles integrantes da família. Logicamente que nós gostaríamos que todas as famílias fossem perfeitas, convivessem eternamente juntas, respeitando-se, tratando-se com amor e com carinho. Mas, no meio do caminho sempre tem os espinhos, e poucos sabem passar com segurança e respeito pelos espinhos. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tornando-se, como espelho divino, a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Se ele colocou Jesus como exemplo, então espera-se de cada um o mais amplo sacrifício de relevar, de perdoar e de trabalhar para a edificação dos valores éticos e morais dentro do lar. 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade. Mãe, quão sublime e grandioso é a missão de uma mãe. Vejamos. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então a mãe tem que treinar, e Emmanuel está colocando aqui na visão da espiritualidade superior. Ah, mas é machismo? Não, ele está falando da mãe. Então a mãe, nesse momento, tem que ser aquele expoente divino de compreender, mas também tem que saber o sacrifício para a paz familiar. E nesse momento, ele vai continuar aqui, essa questão bastante grande, essa resposta, ele vai continuar aqui mostrando os caminhos que se deve seguir, do amor, do respeito e da compreensão. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. E essa renúncia não é a mãe ficar lá trabalhando como uma escrava dentro de casa. É saber se portar como mãe. É saber usar a palavra amorosa, delicada num determinado momento. É saber se calar em situações muito adversas. E saber que os filhos têm uma estrutura mental patriarcal. Isso são verdades que existem, que nós não vamos conseguir reverter a toque de caixa.
A partir do momento que o amor vai ascendendo dentro do lar, aquelas pessoas vão crescendo, vão se aprimorando, vão se tornando melhores. Lembrando que, quando a mãe age dentro dos princípios cristãos, ela educa os filhos para serem bons cristãos. As próximas gerações serão melhores. Mas não é para ser condescendente e negligente. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe, então, é a fonte da ternura. E como é bonita essa frase, né? Quem desistiu antes do estudo, perdeu. Deus pôs no coração das mães a essência sagrada da vida. Por isso, as mães, na grande maioria das vezes, se tornam o cerne do lar. Amadas, protegida e querida dos seus filhos. Entendamos as lições de Emmanuel com o coração mais aberto para as informações novas e transcendentes. Somente assim, estaremos construindo verdadeiramente um mundo de paz e harmonia em nosso íntimo. Mãe, olha que delícia. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. O empréstimo que Deus lhe faz para impulsioná-los ao crescimento do aperfeiçoamento. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. A mãe tem que ensinar as crianças a fazerem pequenos afazeres, a cumprirem pequenos deveres, e ela ser um exemplo do que se deve fazer. Se a mãe, desde que os filhos são pequeninos, ela os chama e convida para essa e aquela tarefa, pequena que seja, como, por exemplo, arrumar uma cama, meu filho me ajuda aqui a arrumar a cama, minha filha me ajuda aqui a arrumar a cama, que é uma coisa tão simples, puxa o lençol dali, puxa daqui. A criança vai pegando o prazer de ajudar e compreendendo que a vida é cheia de atividades. Vamos arrumar seus brinquedos? Ajuda a arrumar o brinquedo. Depois a criança vai, olha, vai fazendo aí que eu vou te ajudar. A criança vai compreendendo que ela tem que arrumar os brinquedos. São pequenas atitudes, pequenas ações, mas de extrema importância para a edificação dos valores eternos da alma daquelas crianças. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Então, são trabalhos e ações que uma mãe tem que procurar dentro do lar educar os filhos. É que uma mãe dentro do lar deve procurar orientar a vida desses filhos, impulsionando-os para verdades e para conquistas eternas. A liberdade todos nós temos, mas ela tem um limite. Todos nós temos atitudes que têm que ser pautadas em limites. E temos que saber bem o nosso limite, porque senão nós entramos no espaço alheio e nos complicamos. E a vida é muito dura para quem não conhece o limite. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar, de modo algum, a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. É importante que saibamos respeitar a todos, orientar a todos e saber, a partir desse momento, desse entendimento, que não tem ninguém que é melhor e nem mais aquinhoado do que os outros. Qualquer conquista a mais que os seus tenham equivale a responsabilidades a mais em suas mãos para educá-los e na consciência deles para agirem em prol do bem-estar de todos. Logicamente, tem crianças mais bem dotadas, mais inteligentes, mais bonitas, que pode ser até o do outro, que é assim, e não o nosso.
Então nós temos que saber lidar com tudo isso, respeitar tudo isso e impulsionar para o crescimento de todos. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo de educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Ter tolerância é uma coisa, mas deixar tudo correr à revelia, sem usar de energia para controlar e trazer as rédeas quando for necessário, é perda de tempo. Aprendamos, pois, a nos educar, a nos trabalhar intimamente para as realizações sublimes que devem existir em todos os corações. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Isso é extremamente importante colocarmos na consciência de todos. Mas ele está dizendo aqui para a mãe. E nós descobrimos, fazendo uma pesquisa sobre um país que tinha tido uma grande prosperidade num tempo curto, prosperidade tecnológica, econômica, social, e um grupo de pessoas começou a estudar esse país e tentar descobrir por que eles tinham essa estrutura tão bem montada para crescer tanto. Primeiro já tinha uma base anterior e o seu líder atual, ao agir com total sabedoria para gerenciar bem o que precisava ser gerenciado, ele impulsionou o país para crescer. Tudo bem. Mas ele teve um detalhe importante que foi a peça-chave que no ajuste do dial daquela peça-chave, toda a engrenagem funcionou. Educar as mulheres. Para a tarefa do lar, para a tarefa de mãe. Aí você fala, mas que coisa machista. Não, gente. A mulher tem o sentimento. A mulher naturalmente tem amor. A mulher naturalmente tem compreensão. Quando você faz o ajuste, mostrando esses valores que ela tem em si para ela sabe conviver com o homem. E a grande maioria dos homens se dobram facilmente a uma mulher amorosa, inteligente e bem instruída. E isso faz a diferença de uma sociedade bem organizada, bem estruturada, com bases para o progresso. Por isso que a tarefa de uma mãe é de grande importância. E olha aqui. Tem que fazer de tudo para que os filhos tenham paz. Tudo bem. Mas também tem que ensinar a eles que a dor é respeitável. Muitas das vezes a gente queria ter muita coisa que a gente não pode ter economicamente, financeiramente, ou até socialmente. Então, nós temos que ter um trabalho edificante que é divino e também entender que todo desperdício é falta grave. Então, vamos reaprender a construir a nossa existência em pautas mais firmes. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura, que os espera comum a todos os espíritos encarnados. Aí, aquelas pessoas que têm muito poder econômico podem achar, que respeito ao infortúnio alheio nada, eu tenho um amparo para meus filhos. E quando chegar no plano espiritual? Então, quando chega no plano espiritual, as situações são outras. As condições são outras. Se você não os educou, às vezes você vai chorar amargamente. Exatamente porque, tendo condições socioeconômicas e intelectuais nesta encarnação, deixou que seus filhos malbaratassem a vida por caminhos tortuosos gratuitamente, apenas por você bajulá-los em excesso. E isso não é educação, e isso não é construir uma manhã de luz para a sua família. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões. Levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Então, a criança ou adolescente tem que ser observado
de forma desapaixonada e meticulosa. Tem que ser observada atentamente as ações dessas crianças para que todos tomem as atitudes mais compatíveis com a necessidade evolutiva de cada um. Será ele no lar o bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Então, os problemas que podem existir, nós temos que saber fazer todas as avaliações para nos estimular ao crescimento e ao aperfeiçoamento. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos muitas dificuldades a enfrentar. Todos nós. No caso, as mulheres, as mães, que têm sempre uma preocupação a mais porque têm mais amor, porque têm mais compaixão pelos filhos. Tem mais um entranhamento energético, esse cara 9 meses em sua barriga para gerar. Então as mães têm sempre uma ligação maior. E aí Emmanuel sugere o símbolo de mãe, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Busque nela toda a sublimidade, a humildade, a perseverança, a orientação segura para com a vida, livre das coisas efêmeras da vida material, mas buscando sempre a amplitude da vida espiritual, como Maria, durante toda a sua longa vida em Éfeso, procurou pautar para elevar as almas de quem chegasse até ela. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento no mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Ele pede uma renúncia que muitas das vezes as pessoas não suportarão. Mas à medida que as pessoas começarem a trabalhar intimamente para se fazerem melhores, começar a trabalhar intimamente para buscar melhor sintonia espiritual, buscar as orações para sintonizar com os protetores, buscar a caridade para se fortalecer nas práticas do bem, estudar o Evangelho para evangelizar a sua consciência, para conscientizar-se do bem a ser feito, livrar-se das sintonias inferiores e buscar sintonias superiores com a prática do Evangelho e a leitura do Evangelho, isso vai fazendo com que cada um revesta-se de forças íntimas para crescer e aprimorar-se. 190. Quanto os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder aos pais. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, então já coloca amor e energia, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhe, com êxito, o campo da compreensão e do sentimento. São trabalhos que todos nós devemos procurar fazer. São trabalhos que todos nós devemos procurar empreender para, com o sentimento de amor, o sentimento de misericórdia, a gente consiga botar ali uma boa semente do bem. Mas existem aqueles que vão se enveredando por caminhos tortuosos e perigosos. Esses se perderão. A providência divina normalmente leva para a correção dessas pobres almas sofrimentos atrozes, e cada um passará pelos processos necessários à sua melhoria, ao seu aperfeiçoamento, ao seu crescimento. 191. Como poderão os pais despertar
no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes apreenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelo processo triste e violento da educação do mundo. Olha, gente, são questões muito delicadas. E é logicamente que quem fez a pergunta esperava uma resposta também bem complexa. Porque existem filhos, por mais que se eduque, por mais que os orientes, eles vão sempre procurar alguns caminhos perigosos, alguns percalços difíceis de seguir. E aí, qual o êxito? Qual a necessidade da gente, que a gente vai encontrar? Que tipo de ajuda nós vamos buscar intimamente, no nosso íntimo, para ajudar esses filhos a se desviarem de determinadas complicações? E aí ele diz que naturalmente os serão trabalhados pelo processo triste e violento da educação do mundo. E a educação do mundo pode levar as pessoas para uma cadeia, para o mundo do crime, para o mundo do assassinato. Ou seja, não tem uma regra mágica para colocar consciência nos filhos. Mas à medida que a gente coloque para eles a leitura do Evangelho, a instrução íntima de cada um, então cada um vai se fazendo melhor, cada um vai se fazendo mais propício a se valorizar mais, a se corrigir mais e a empreender melhores sentimentos em suas vidas. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis um remédio que Deus colocou na mão de todos. Se você não quer ir pelo amor, se você não quer melhorar-se pelo amor, você vai conhecer a dor. Você vai sentir o guante da dor na sua vida. E isso, gente, é por demais delicado. Quando a gente fala do amor e da dor que vão bater na nossa porta, ninguém está querendo que você sofra. Mas todos nós queremos que reflitamos na grandeza de Deus, nas benesses do Pai, e procuremos então fazer um trabalho de conscientização, de reforma íntima, para sermos realmente melhores, para sermos realmente aqueles que edificam as bases sagradas do bem em nossas vidas. Procuraste trabalhar intimamente as forças do bem em ti? Lembre-se, o sábio, ao ver alguém tomando a chibatada, ele não vai querer passar por aquele mesmo caminho. Mas o nécio acha que é mais forte e mais esperto e vai passar pelo mesmo caminho e vai tomar as chibatadas. E ninguém vai conquistar a sabedoria porque você quer que ele seja sábio. A sabedoria é uma conquista do Espírito eterno e imortal. Fiquemos atentos e vigilantes. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que prossegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. As circunstâncias da vida vão sempre levando as pessoas a fazer, em um dado momento, entender que os pais estavam certos. Os pais, então, têm que se resignar esperando que a vida coloque seus filhos no caminho que precisa ser colocado. Então, à medida que a gente reconhece que o sofrimento faz parte da manifestação espiritual de cada um, assim como a bondade também, como o sentimento superior, faz parte de todos nós, existe um buril oculto nas mãos de Deus, que são os sofrimentos, que remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. E aí nós todos temos que prestar muita atenção.
Todos nós temos que tomar muita compreensão dos aspectos da vida para nós entendermos o dever que temos para cumprir. Para entendermos o dever que temos que caminhar ao longo da nossa existência, elaborando a nossa vida, dialogando com nossos filhos, com os filhos dos outros, porque se você educa os filhos dos outros, você adquire simpatia espiritual para a sua caminhada. Vai adquirir uns espíritos que vão falar assim, você não tinha nada que intrometer aqui, mas faz parte da vida dizer para eles, eu cumpro a missão divina de orientar para o bem. E compete a você melhorar-se também para o bem. Acabou. Ele vai ter que entender isso. Nem sempre vai ser fácil. Cada um tem um terreno para passar dentro do processo de experiência que estamos estudando. 192. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito. A mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. Portanto, não vamos mentir. Também não vamos atirar a esmo a semente do bem, a semente do amor. Vamos saber dosar cada passo, cada caminhada para o devido empreendimento da verdade infinita que devemos colocar em nossas vidas. A mentira é a ação capciosa, que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. Essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Então, falar uma mentira, qual o objetivo? Então, a ação capciosa que visa um proveito imediato, quando você quer tirar um proveito da situação, você mente. Mas ao longo do seu processo evolutivo, você vai arcar com as consequências daquela mentira. Se você mente para prejudicar alguém hoje, lá na frente, talvez em outra existência, você vai passar por situações extremamente humilhantes, degradantes, para reparar o erro que você cometeu lá atrás. Ó, pobre humanidade! Quando entenderão que existe uma reencarnação, e dentro do processo da reencarnação as leis divinas oferecem mecanismos e mecanismos para a correção de cada um. Trabalhemos, pois, para o entendimento, para a compreensão, para vermos e ouvirmos os caminhos que temos que seguir, vermos e ouvirmos o melhor caminho que temos para alcançar os objetivos superiores da nossa vida. E a atitude mental da mentira são a que mais humilha as personalidades humanas. Tanto naquele que recebe uma mentira e é enganado, quanto naquele que mente para enganar. Porque se ele mente para enganar, um dia, no transcorrer dos séculos, ele será pego pela própria mentira, no processo de causa e efeito da justiça divina, assim como aqueles que lançam dardos ferozes, certeiros, contra aqueles que os humilhou através da mentira, através da sabotagem. Então nós precisamos entender que a nossa conduta deve ser sempre pautada nas bênçãos do amor e que nós devemos procurar sempre trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos edificarmos nas forças do bem. 193. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza, rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. Então tem vários tipos de verdade. E ela é a essência espiritual da vida, mas cada grupo de criaturas tem seu quinhão de verdade. Cada agrupamento religioso tem a sua verdade religiosa, que temos que respeitar, é claro. E então, Emmanuel vai trazer aqui para a gente algumas reflexões mais importantes. O coração, que retém uma parcela maior, está habilitado a alimentar os seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço
não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Todos nós temos que fazer por onde trilharmos por caminhos melhores. Cada aquisição, cada caminho, cada melhoria que procuremos fazer conosco mesmo é um trabalho íntimo de elevação que vamos procurar alcançar ao longo da nossa existência. Procuremos, pois, ampliar nossos entendimentos, ampliar nossas compreensões e fazer com que sejamos sempre melhores. Então, o coração nosso, que vai reter uma parcela de verdade, tem que ajudar os outros a terem capacidade de compreender e ampliar seus entendimentos, principalmente sobre a vida espiritual. E temos que ter sabedoria, porque em determinadas situações é melhor se calar, porque os resultados serão sempre contraproducentes contra aquelas pessoas que já têm ideias radicadas, sem nenhum pensamento ou sem nenhuma compreensão superior daquilo que se pretende fazer. Indo aqui, podemos examinar os exemplos da natureza material. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser análoga à nutrição do adulto. A despreocupação desse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. Ele está colocando aqui o menino, uma criança pequena, não deve ter o mesmo alimento de um adulto. Não tem como a criança digerir. Então você tem que saber dosar os alimentos, assim como você vai dosar a verdade para uma criança e para um adulto. E às vezes tem adulto que é tão menino quanto um menino. Então a sabedoria para se passar o conhecimento, para se passar a informação, é necessária. E desenvolver sabedoria nem sempre é tão fácil. 194. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Podemos? Estarão sempre sendo coadjuvantes do nosso trabalho ou autores mais principais do trabalho que temos que empreender? Logicamente que depende do caminho que estamos fazendo. Nas atividades do Chico, o Emmanuel era o ator principal e o Chico era o coadjuvante, ele se colocava como coadjuvante. Assim como outros espíritos passaram por ele mensagens edificantes para todos nós. Mas, em nossas tarefas diárias, como é? Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. A resposta surpreende a todos nós. Então, os nossos guias espirituais, nossos protetores, podem nos dar orientações no nosso trabalho. Podem nos dar aporte aos nossos trabalhos. Por isso que a doutrina espírita tem que ser estudada. Por isso que a doutrina espírita tem que ser bem estudada, para a gente não falar besteira. Então, eles podem nos ajudar no nosso trabalho, podem nos impulsionar ao trabalho do bem, podem estar contribuindo para o nosso trabalho, de forma direta ou indireta. Nesse momento, não estou vendo os espíritos, não estou sentindo a presença deles diretamente, mas eu percebo indiretamente que eles me ajudam, porque é um trabalho que vai beneficiar o grupo. Então, no seu trabalho, você vai ter as intuições no desperdício material, reaproveite esse e aquele, tome atitudes mais compatíveis com respeito aos seus superiores, eles estarão sempre nos ajudando. Entretanto, não deveis tomar as expressões fraternas por promessa formal, no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Aí vêm as questões. Passamos por vários tipos de mecanismos que dependem de cada um. Cada um de nós temos que passar por uma provação. Cada um de nós temos que passar por uma condição indispensável ao nosso crescimento espiritual, ao nosso aperfeiçoamento. Então, ao buscarmos esse aperfeiçoamento, ao buscarmos essa melhoria, nós vamos estar crescendo, vamos estar aprimorando, vamos estar nos fazendo melhores. E se você tem que passar por certas provações no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, na sua vida em si, os seus protetores vão deixar que as coisas aconteçam dentro das provações necessárias, mas eles vão procurar te confortar, te dar força moral,
te ajudar no processo de iluminação espiritual, te induzindo a oração, e dentro dos mecanismos que eles possuem para medir quanto estamos aproveitando a lição, vai atenuando ou vai se complicando. 195. Como podemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Olha que coisa complicada, né? Dentro de nós mesmos, elemento que nos esclareça as dúvidas para a gente ter melhor qualidade nas nossas ações de cada dia. Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que a gente tenha um conjunto de ações harmônicas para não prejudicarmos os outros no dia a dia, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se você não quer que aconteça com você, não faça acontecer ao outro. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo-os de seu irmão, na mesma quantidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Então, as atitudes que você vai tomar, de acordo com as atitudes que você toma, com as ações que você toma, você tem que ser bastante vigilante para encontrar mais paz e mais harmonia em seu caminho. Então, se você vai fazer aquilo que você vai fazer, o que é que você está fazendo, como que vai ser para o outro, como aquilo vai representar para o outro. Eu lembro uma vez, na minha juventude, eu resolvi plantar pimenta. Eu tenho um trecho bem grande de pimenta. Aí colhi, botei nos vidros, fiz a conserva e fui para uma cidade maior vender aquelas pimentas. Fui num bar, fui no outro e ninguém queria comprar aqueles vidros de pimenta. E na hora de ir embora, passei no local para tomar um copo d'água, pegar aquele último dinheirinho que a gente tinha ali para sobrar para comprar passagem e tomar uma água. E perguntei se o cara queria comprar. Ele olhou assim. Na época o dinheiro era grande. Eu pago R$5.800. Aí, por todos os vidros. Na época era cruzeiros, né? 5.800 cruzeiros por todos os vidros. Eu olhei para aqueles vidros assim. Falei, não vai pagar minha passagem. Não vai pagar nem a cachaça que eu usei para fazer. Mal vai pagar a cachaça que eu usei para fazer essa conserva. E não vai pagar a pimenta. Mas se eu não vender para ele, eu vou ter que ir embora com isso. O que eu vou fazer com isso tudo? Aí vendi. Aí ele pegou aquele papelzinho de colocar preço e colocou em cada vidro 5.800 cruzeiros. Eu nunca esqueci essa lição. Não faça o outro que você não queira que faça para você mesmo. E ele ainda falou assim, você tá achando ruim? Você ia ter que jogar isso fora. Você deveria dar graças a Deus. E eu vou vender e coloco o preço que eu quiser. Então, dentro do mundo chamado das oportunidades capitalistas, existem muitas atitudes que as pessoas tomam que vão pagar caramente por elas no futuro. Não digo que esse cara tenha que pagar, porque ele me deu uma lição importante que eu aprendi. Mas, quantos tomam atitudes que prejudicam diretamente o outro? Então, antes de pedir um desconto hoje quando eu vou comprar, e a gente pede normalmente, mas eu meço até onde posso ir para não prejudicar aquela pessoa. Temos que saber isso. E quando a gente vai comprar as coisas na beira da estrada, para as pessoas que estão sempre vendendo aquelas frutas, biscoito na beira da estrada, principalmente as frutas que a gente gosta, aí eu pergunto para eles se eles dão algum desconto, que a gente já sabe o preço daqueles produtos no mercado, e às vezes estão cobrando um pouquinho mais, porque eles dizem que está fresquinho ali na hora, e eu pago integral. Eles ficam olhando, arregalado, com o olho arregalado, mas a gente aprende certas lições. A gente sabe o preço que se paga em cada situação. Com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. Se todos procurassem entender a doutrina cristã como deveriam procurar entender,
logicamente que a doutrina espírita seria um laurel para todos. Seria aquela que impulsionaria os conhecimentos, que iluminaria os conhecimentos, levando todos a compreenderem o Cristo e seus ensinamentos. Levariam todos a compreender a mensagem do Cristo, para que em nossos corações não brotassem as ervas daninhas do egoísmo, da vaidade, da trapaça e tantas outras nocivas que nos prendem ao charco das reencarnações expiatórias. À medida que vamos procurando aprender as práticas cristãs, naturalmente nós vamos procurando elevarmos-nos para a essência do amor. E ao elevarmos-nos para a essência do amor, vamos conquistando a liberdade da alma, a liberdade do espírito, que sai das ondas do karma para entrar nos objetivos superiores, o Dharma. 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Então, algumas queixas são orações que recebem a atenção dos nossos amigos, o amparo dos nossos amigos espirituais. Eles, então, com isso, vão buscar nos impulsionar para as realizações superiores. Mas outras. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina espírita. A repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espírita a vós mesmos. Então, antes de reclamar, vamos ver se está dentro do conhecimento espírita a resposta para nossas dúvidas, para nossas queixumes, para nossas mágoas. Vamos ver se nas nossas queixas estão ali presentes elementos que poderiam ser evitados, elementos que poderiam deixar que não existissem. Procuremos, pois, então, trabalharmos intimamente para fazermos o melhor possível, para edificarmos o melhor ao longo da nossa existência na edificação do bem verdadeiro em nós. E assim, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais esse capítulo. Assim também, minhas irmãs, vamos chegando ao final deste capítulo. Vamos procurar, então, elevar nossos sentimentos ao Pai, pedindo força, discernimento e coragem para enfrentarmos as adversidades e procurarmos, então, saber vivenciar cada momento da nossa vida com sabedoria, na construção e edificação de um mundo melhor dentro do nosso coração, para que todo o universo melhor esteja ao nosso lado, esteja nos impulsionando para as realizações superiores da alma. Trabalhemos, pois, na edificação do bem, na edificação do amor, na construção do entendimento do Evangelho do Cristo, aproveitando esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz para melhor compreendermos o amor do Cristo por cada um de nós. Muita paz e muita luz. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, nos impulsionando para uma manhã de realizações superiores.